Bem-vindos ao nosso podcast Vai de Vinho Brasileiro, que é uma iniciativa do Concevits RS, em parceria com o Sicredi e com o Sebrae. E a gente está aqui, como sempre, nessa primeira temporada, na Sala do Vinho Brasileiro e também, como sempre, com bons convidados para que você possa ter informação de qualidade. E hoje, espero que você não esteja com fome aí para assistir esse episódio, porque a gente vai falar sobre gastronomia, a gente vai falar sobre o papel do vinho na gastronomia brasileira. E claro, a gente tem gente aqui que vai ajudar a gente a entender melhor isso e, enfim, tenho certeza que você vai sair com bastante informação legal. Já quero te convidar para seguir o Concevits nas redes sociais. Você está vendo aí, a gente tem um QR Code na tela. Nesse QR Code, se você pegar o seu celular e apontar ele aí para esse QR Code, você vai poder seguir o Concevits no Facebook, no Instagram, você vai poder mandar um e-mail, enfim, você pode entrar em contato de alguma forma com o Concevits, você vai conseguir através desse QR Code. Ou, se você estiver só ouvindo a gente, você está perdendo a nossa bela imagem que a gente tem aqui, mas pode ser que você esteja só ouvindo, então você pode depois pegar na descrição desse episódio e aí você tem todas as informações de como entrar em contato. Vou apresentar para vocês aqui os nossos convidados, e eu tenho aqui então Bruno Cias, que é o melhor sommelier do Rio Grande do Sul de 2024. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Um prazer ter você aqui. Vamos usar os seus conhecimentos de harmonização hoje aqui, hein? Vamos testar. Infelizmente, vamos testar na prática, mas vai ser um prazer a gente trocar uma ideia sobre isso, que é o assunto que a gente mais gosta de falar no mundo do vinho. O ambiente natural do vinho é a gastronomia. Então, pra gente que atua na área, falar de comida e vinho é o nosso dia a dia. É um prazer imenso. Com certeza. Temos também Paulo Venturini, que é enólogo da Casa Venturini. Bem-vindo, Paulo. Isso mesmo, muito obrigado pelo convite, fazendo das palavras do Bruno as minhas. Vamos falar de uma coisa muito boa, vai ser muito legal e a melhor combinação que existe, né? Vinho e comida. É verdade, verdade. E muitos dizem que é uma combinação assim que não se pode separar, né? O vinho nasceu para comida, né? Até alguns dizem que você nem precisa dizer que aquele vinho é gastronômico, porque todos os vinhos são gastronômicos. Vocês concordam com isso? Sem dúvida. Eu acho que quando a gente começa a provar vinhos, a entender vinhos, a gente entende, quando a gente vai estudar vinhos tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que o ambiente natural do vinho é gastronomia. O vinho na Europa, o vinho, a gente tem mais história do vinho, ele sempre estava como alimento na mesa. Então, o pessoal mais antigo, outra geração, estava acostumado a tomar o vinho no almoço, aquela tacinha na janta. E o vinho está sempre na mesa, na boa mesa, na boa gastronomia. Não dá para separar vinho e comida. E eu sou suspeito para falar, porque a gente trabalha com isso, mas trabalha porque gosta, porque é apaixonado. E vinho e comida é uma combinação que melhora tanto o vinho quanto a comida. Isso eu acho que é o principal, são dois complementos, um complementa o outro, né? O vinho nasce de uma fruta e assim a gente vai ganhar muita estrutura, muita complexidade para agregar na comida e é um casamento perfeito, não tem muito mais o que falar sobre isso, né? Realmente um foi feito pro outro. Agora, a gente tá falando isso, nós somos do vinho, né? Estamos num podcast sobre vinhos. Mas é fato que o Brasil é um país que não tem uma tradição muito longa com vinho, na gastronomia, nem na produção de vinhos, né? A gente é um país relativamente jovem. Mas vocês acham que está crescendo esse movimento de entender mais o vinho como um produto gastronômico também, essa união, essa percepção está aumentando? Eu acho que está cada vez maior, muito por conta da informação que a gente tem hoje. Como tu comentou, o mundo do vinho no Brasil é relativamente novo. O Brasil é um país novo, se a gente for pegar a nível mundo, né? E isso é muito atrelado a tradições culturais, inicialmente. Quando não saía nada aqui do Rio Grande do Sul, por não ter tanta facilidade de transporte e tudo mais, acabava ficando muito local. Por isso que não era tão difundido. Hoje, com toda a informação que se tem, tu tem informação toda hora na tua palma da mão com o celular, tem em todo lugar. Então, tá todo mundo buscando fazer harmonizações, entender melhor os produtos. Isso eu falo desde a comida até o vinho. Então, o pessoal procura o local de onde é feito tal comida, a tradição, e a mesma coisa com o vinho. E por ter hoje essa tecnologia, muito mais fácil o acesso, tem crescido cada vez mais, e muito público jovem. Não sei se o Bruno tem acompanhado isso, cara, a gente como vinícola vê muito público jovem buscando visitar a vinícola, comprando vinho, buscando coisas diferentes, tá muito interessante. Isso é
é um reflexo, eu sempre vejo com os amigos que hoje nenhum restaurante consegue atuar em alto nível sem uma carta de vinhos legal. Tu não consegue mais ser destaque em gastronomia sem ter vinho ao lado. Se não tem mais cita um restaurante que é muito bom referência que não tem vinho como referência também. Isso não existe mais. O mercado não aceita mais a gastronomia sem um serviço de vinhos legal. E o vinho também, com essa questão dos jovens, ele tá conseguindo circular em ambientes que não circulava antes. Hoje os botecos já tem uma tacinha de vinho para o cara botar um espumante com aperitivo de boteco. Aquelas coisas que antes era só cerveja, agora é só caipirinha. Hoje já é mais aceito. Já é comum tu levar um vinho pro churrasco no final de semana. Então, por mais que a gente tenha uma cultura muito nova com vinho, uma cultura muito cervejeira, a gente tem muito vinho de mesa aqui na Serra ainda. O vinho de mesa ainda é o maior consumo nacional, mas cada vez mais o jovem está entendendo que tu não precisa estar num restaurante Michelin com um menu harmonizado para harmonizar alguma coisa em casa. Tu pode usar tua air fryer, pegar um espumante, pegar um vinho branco, um tinto, um rosé, e tu pode chamar os amigos para ver um filme, jogar uma carta e tu harmonizar ali. Então eu tenho muito hoje contato com pessoas que me chamam para fazer harmonização em casa. As pessoas perderam aquela coisa que nos anos 90 a gente se tinha de que a harmonização era algo quadrado, que o sommelier era aquela figura só no restaurante, muito sério e sisudo. Hoje a harmonização ela invadiu a rotina das pessoas. Eu acho que o reflexo do público jovem ajuda até o público que está mais acostumado com isso, que já tem mais estrada no mundo do vinho, aceitando outros estilos de vinho. Como exemplo, os espumantes, os brancos, os rosés. Hoje não é só de vinho tinto que a gente fala quando fala de harmonização, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque o vinho ele se torna mais descomplicado. É isso que a gente tem trabalhado. E isso que tu comentou, de todo mundo fazer a comida em casa. Hoje, tu pega qualquer receita, tu tem no celular. Antigamente, tu tinha só o caderninho da avó. E aí tu tinha tais receitas da tua cultura, da tua região. Então hoje tu consegue realmente fazer qualquer comida do mundo e tu pode harmonizar com qualquer vinho. Especialmente se for um brasileiro, melhor ainda, né? Claro. E o Bruno falou uma coisa importante, que talvez até pouco tempo atrás, ou talvez até em alguns lugares isso possa acontecer, e a gente espera que não, mas algumas pessoas pensam, né, colocam a figura do sommelier, principalmente como aquela detentora do conhecimento, né, e tá ali fechado o negócio. Por outro lado, a gente está vendo, como o Paulo falou, um movimento até mais jovem, mas eu acho que de todos, de uma forma geral, de partir para uma experiência, né, e cara, eu tô aqui, gosto de um prato, gosto de um tipo de vinho, não sei se vai dar certo ou não, mas quero testar, né? Como é que vocês veem isso? Vocês estão vendo que isso está acontecendo, isso está crescendo, ou ainda existe essa distinção e eu sei, você não sabe, eu que digo e você me segue? Eu acho que tem cada vez mais, tá acontecendo cada vez mais isso, a gente comenta muito, principalmente parte de receptivo turístico. Nas vinícolas, hoje o enoturismo ele é baseado em experiência. A pessoa não vai mais na tua vinícola para tomar o vinho. Ela vai pela experiência. Ela quer ter o contato com o produtor, ver o local que é feito o produto e ter um acompanhamento, ter a comida. Então essa junção, ela faz faz tudo parte da experiência e tá acontecendo cada vez mais, com toda certeza. E as pessoas, elas acabam mostrando esse interesse, tendo mais dúvidas. Porque hoje eu recebo muito mensagem no Instagram, o pessoal perguntando, Bruno, eu quero fazer uma mesa de queijo aqui em casa e eu tô com medo de errar. As pessoas hoje, elas querem acertar, elas não querem mais. Já se tem aquele entendimento de que é normal entender sobre vinho, provar vinho, experimentar. E a gente fala de muito, no nosso estado tem muito tradição de queijo também, apesar que a gente sabe que Minas Gerais, né, claro, tem toda a tradição, mas a gente tem o queijo serrano aqui de Vacaria, a gente tem queijos tradicionais nossos que sempre foi muito comum aliar o vinho com o queijo aqui na Serra Gaúcha, mas antigamente era só vinho tinto. Ainda tem muitas pessoas que, vão queijo e vinho é sempre com vinho, fundir com vinho tinto. E hoje a gente já começa, quando eu trabalhei em Porto Alegre em wine bar como sommelier, eu tinha várias experiências com espumante, com vinho branco, com queijo, e o pessoal era muito resistente. Hoje já é muito mais normal, o pessoal é muito mais aberto a provar coisas diferentes. Então, eu acho que hoje o nosso mercado, com a qualidade de vinho nacional que a gente tem, de diferentes faixas de preço, a gente consegue colocar o vinho nacional no restaurante para o consumidor que está comendo um prato, uma entradinha, num bistrô, e a gente consegue botar vinho nacional em restaurante de alta gastronomia. Então, a gente hoje tem essa opção pro pessoa nova no mercado, não só de idade, a pessoa que começou a levar o vinho, que entendeu mais o vinho, levou o vinho a sério como um consumo mais feliz no dia a dia,
essa pessoa começa a ter opções legais de vinho e começa a beber mais no dia a dia. Porque, na verdade, se tu deixa o vinho só para um momento especial, tu só vai harmonizar uma vez lá no momento especial. Quando tu entende que o vinho é a qualquer momento, para qualquer hora, tu só escolhe o estilo de vinho para aquele momento, fica muito mais fácil harmonizar. É isso aí, tem vinho para todos os momentos, né? Exatamente. Uma coisa fato é que nós aqui no Brasil, a gente tem uma gastronomia muito ampla, né? A gente é um país muito plural. Estamos falando aqui do Rio Grande do Sul, especificamente, onde estamos gravando, a gente tem uma gastronomia muito típica aqui. Se você for para outros estados, você percebe outras coisas e, obviamente, tem o intercâmbio, né? Aqui não se come só comida gaúcha, né? Como acontece nos outros estados. E também temos uma pluralidade muito grande no vinho brasileiro, né? Isso a gente tem falado muito aqui no podcast, que é essa enorme quantidade de tipos e inclusive preços, né? Se você quiser um vinho de entrada, você tem de todos os tipos. Se você quiser de média gama, de alta gama, tudo a gente tem aqui no Brasil, né? Ou seja, me parece que a gastronomia brasileira é muito boa para se combinar com vinhos brasileiros, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma boa combinação isso? A gente ainda tem o prazer de testar muita coisa, porque quando a gente fala de harmonização regional, harmonização cultural, nós ainda não temos muito tempo para dizer isso aqui funciona. Nós não estamos como na Toscana, a Bistecca alla Fiorentina com um Brunello di Montalcino ou com um Chianti Clássico. Nós não temos a bagagem que eles têm de tempo para dizer, não, aquilo funciona por A mais B. Então a gente ainda está testando muita coisa. A nossa gastronomia ainda está se alterando com o vinho, mas eu acho que o nosso desafio hoje é testar cada vez mais e é entender que nossa gastronomia é muito ampla, sofre muitas influências e o nosso estilo de vinho também. A gente tem hoje no Brasil, né, pessoas fazendo vinho buscando referências diferentes e entendendo a própria identidade, o próprio terroir, o próprio estilo de vinificação. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é que hoje a gente consegue colocar diferentes pratos, a gente faz menu harmonizado com comida italiana, com comida francesa, a gente consegue botar vinho nacional nisso. Porque o nosso vinho já é um vinho que está amadurecendo. Nossa gastronomia hoje é uma gastronomia muito rica. Então, vale muito a pena testar. E eu tiro a febre pela minha esposa. Quando eu conheci ela, a namorada, ela sempre dizia, a gente toma vinho hoje ou não? Hoje é qual tipo de vinho a gente vai abrir? Então, o vinho já está na mesa, só a escolha. A pessoa vai entendendo que o vinho tem uma gama de estilos muito ampla, né? A gente sai só do vinho tinto encorpado e a gente vê que o vinho fica muito mais democrático e muito mais fácil de estar na mesa a todo momento. Essa pluralidade que tu comentou, desde a comida até o vinho acontece, porque o Brasil é um país continental. Hoje a gente tem produção de uvas em quase todo o país. Então a gente consegue muitos estilos de vinho para combinar com todos os estilos de comida. Desde os mais tradicionais, realmente, como a gente comentou, dentro do estado a gente trabalha ali com cada região do estado tem a sua comida típica, a gente tem vinho para todos esses estilos de comida. Então isso que é o que mais encanta, né? Isso que ajuda muito também nesse momento. Agora, vou fazer um contraponto aqui de uma coisa que, inclusive, eu mesmo já falei. Eu falei, mas já vou fazer o contraponto para mim mesmo, tá? A gente fala que todo vinho é gastronômico, todos nós concordamos aqui. Por outro lado, existem alguns estilos de vinhos que são um pouco mais específicos, eu diria. Se a gente pegar, por exemplo, um vinho muito encorpado, ele vai precisar de um tipo de comida para combinar melhor, né? Não que você possa harmonizar com outro tipo de comida, mas se for com a comida certa, talvez ele fique melhor, mas ele é um pouco mais restrito. Mas aí a minha pergunta é, vocês agora produtores, né? Agora especificamente para você, Paulo, que a gente estava comentando um pouquinho antes até de começar o nosso podcast do seu rosé, né? Que você está fazendo um rosé diferente. Uhum. Você vê, talvez na sua vinícola e outros, né? Outros colegas, um movimento para se tornar o vinho mais inserido na gastronomia de uma forma mais ampla ou não? Vocês fazem o vinho e a gastronomia que lute? Não, eu acho que isso tá cada vez mais interessante realmente por essas características. Uma vez sim, só se produzia o vinho tinto, o que se conhecia era vinho tinto Cabernet Sauvignon. Hoje já se trabalha de outra forma, principalmente buscando harmonizar esses pratos. Como o Bruno comentou há pouco, existem países na Europa com mais de 1000 anos de tradição.
A comida a gente tem faz tempo, desde o início das nossas cidades, nossas famílias, enfim. Mas o vinho a gente tá ainda testando, seja variedades, seja terroirs diferentes dentro do mesmo estado, dentro da mesma cidade. Então, sim, cada vez se busca outras alternativas. A gente tá com esse rosé de Taná muito interessante, justamente focando nesse estilo de consumo hoje. Pessoas buscando vinhos diferentes, buscando harmonizar com pratos diferentes. Claro, existe o vinho tinto para harmonizar com uma carne mais gordurosa e tudo mais, harmonização por semelhança, né, que se chama. Mas hoje existem também muitos outros vinhos que tu consegue harmonizar com pratos menos condimentados a qualquer momento. E o grande coringa de tudo é o espumante. O espumante, sim, tu consegue harmonizar com praticamente todos os pratos. Isso que é o mais interessante, né? Muito bom. Olha, nós vamos aproveitar aqui, nós vamos fazer um desafio. Já que o Bruno foi eleito o melhor sommelier, ele não esperava por essa, mas ele não sabia que ele ia ter um desafio aqui. Você citou o teu rosé de Taná, né? Um rosé de Taná, como é que a gente harmonizaria ele? Eu provei esse rosé na Avaliação Nacional de Vinhos. Isso aí. Foi um prazer participar da Avaliação Nacional e 16 vinhos que foram os mais representativos da safra 2024. É o 4º ano seguido que esse rosé tava entre os 16, né? 16. E eu lembro que eu provei e eu pensei, cara, isso aqui me lembra muito o rosé da Casa Venturini, porque ele é muito único, assim. E eu vou dizer que, pra mim, se eu tivesse que botar ele agora na mesa, eu ia escolher uma tábua de charcutarias pela acidez dele, porque ele é um rosé com um corpo médio, não é um rosé muito encorpado, mas ele não é aquele rosé que tá no espectro de rosé piscininha. Ele tem textura, ele tem fruta, ele tem uma ótima acidez, ele é um rosé que te convida pra segunda taça. E eu adoro charcutaria com vinhos nesse perfil. Então eu iria a gente tá com uma calor aqui, né? Uhum. Dá pra botar um salmão, algo desse tipo, mas hoje eu iria com uma charcutaria, uma copa, um lombo, e é um vinho leve, fácil de tomar. Acho que ele ia desaparecer fácil da garrafa, assim. Ia ser uma harmonização muito legal. Final de tarde aqui em Bento Gonçalves, um rosé daquele nível com uma charcutaria e um queijinho, tava de bom tamanho. Com certeza. Não, mandou muito bem na escolha da harmonização. Tá aprovada a harmonização. Com certeza. Bom, eu ia perguntar qual é a harmonização que sempre dá certo. Você falou aí, né, do espumante. Não sei o que você acha, Bruno, qual é a... Eu acho que o espumante é, sem dúvida, o estilo de vinho mais versátil que a gente tem para harmonização, mas a gente também tem que cuidar sempre do esse conselho, né? Pra gente não colocar tudo num balaio só. Existem vários estilos de espumante. Com certeza. Então a gente consegue botar espumantes desde pratos leves, saladas, a gente consegue botar um espumante mais encorpado, mais complexo, com mais tempo de autólise, com pratos mais pesados. A gente consegue colocar espumantes em diferentes pratos, e a gente tem estilos hoje de espumantes, hoje a gente tem menos preconceito, mas no sul agora, as pessoas já estão entendendo que sobremesa com fruta, o moscatel é uma harmonização fantástica. Então tu consegue começar um evento com espumante nature, sequinho, fresco, com canapés, e terminar com o moscatel, passando por 5, 6 espumantes. Eu já fiz vários eventos com 4, 5, 6 espumantes, com pratos diferentes, e sempre é uma experiência incrível. O espumante acaba, até pelo nosso clima, a gente tem frio aqui, mas é muito mais tempo sendo calor do que sendo frio. Então, no Brasil inteiro, né? Então, o espumante, ele acaba sendo um coringa para receber os amigos em casa, para eventos, para coquetéis. É sempre... Eu sempre falo, na dúvida, eu tenho que levar só uma garrafa para um jantar. Eu não conheço as pessoas, eu levo um espumante. Claro. Na dúvida, é a escolha mais assertiva. E isso é bem interessante, porque realmente o espumante hoje tu trabalha com vários estilos, né, e tempos de autólise, processos diferentes. Mas uma das harmonizações que mais exemplificam isso de ser versátil é tu pegar um bom nature, como tu dando o mesmo exemplo, um bom nature com tempo de autólise maior, harmoniza perfeitamente com um dos pratos mais típicos do Brasil, com uma feijoada. Então são pratos é um prato com um vinho que se completa. E vale muito fazer o teste de pegar um espumante nature de um produtor, um branco, e colocar um rosé e testar os dois juntos. Uhum. Eu acho que o espumante rosé é um dos itens mais subestimados, porque harmoniza demais, salva muito a harmonização, porque no rosé tu acaba tendo um pouco mais de textura, muitas vezes tu tem um pouco mais de tanino, então tu tem um pouco mais de estrutura em boca para colocar um prato que tem alguma carne. E espumante rosé, o pessoal acaba... É bonito pela cor, etc. Mas muitas vezes salva muito sommelier em salão na harmonização, que tem um bom espumante rosé. E para feijoadas eu sou suspeito, assim. Eu acho que um espumante rosé de bom produtor, de boa qualidade,
é uma boa pedida para feijoadas, eu acho que funciona muito bem. Assim como tu comentou, tem essa visão realmente do rosé, né, de ser o vinho mais leve e tudo mais, como o rosé piscina que foi comentado. Mas realmente tu vai trabalhar com um espumante vindo de uma uva tinta, tu vai ter mais extração de polifenol, um pouco mais de tanino, por isso tu vai ter mais essa estrutura. E aí tu consegue harmonizar perfeitamente com esses pratos, né? E isso é o grande prazer hoje no Brasil. A gente tem um custo-benefício para espumante que é incomparável. A gente consegue hoje colocar um evento para uns amigos em casa, tu coloca 4 espumantes, começa com um nature para os canapés, bota um brut, depois tu vai para um rosé, termina com um moscatel, fica todo mundo feliz, tu prova vinhos diferentes, tu harmoniza muitas coisas que são naturais para nós, tanto no sul, mas em outras cidades do Brasil. E o espumante hoje, ele acaba sendo o cartão de visitas do Brasil, quando eu vou apresentar, quando vem estrangeiros para cá, quando a gente recebe eles, eu sempre tento mostrar primeiro o espumante. O pessoal sempre pergunta pelos vinhos tintos. A gente sempre mostra primeiro o espumante, depois mostra os tintos da serra, os tintos de dupla poda. Hoje o Brasil está atuando bem no mercado vitivinícola em diferentes estilos, mas eu acho que o nosso espumante não pode ser subestimado. As pessoas acabam achando que porque é barato não tem qualidade, mas quando a gente vai estudar tecnicamente, não tem espumantes que conseguem competir com a gente quando o assunto é custo-benefício de forma alguma. E outra questão até pouco tempo atrás o espumante era muito atrelado a só comemorações, celebração, não era usual, não era do dia a dia. E hoje, por toda a faixa de valores que a gente trabalha, desde os de entrada até os mais complexos, e pelas harmonizações, o pessoal começou a entender que, cara, o espumante tem que estar no dia a dia também. É um produto que o Brasil hoje, falando a nível Brasil, a gente produz com excelência, então é para estar cada vez mais na taça do brasileiro, com certeza. Já que a gente falou de um prato típico brasileiro, né, uma feijoada, vamos falar de um outro prato que a gente tem bastante aqui no Sul, ou pelo menos um evento, que é o churrasco. Churrasco combina com vinho? E muito. E muito. A gente consegue trabalhar, como tu disse, né? O churrasco é um evento. É uma preparação, é desde o início, acender o fogo e tudo mais. Então a gente tem vinho para todos os momentos também. Desde o início de acender o fogo, tu começa com espumante, depois vai pão de alho ali, né? Pão de alho inicialmente, depois lá tu consegue uma linguiça, um queijo, já vai harmonizando com vinhos brancos, rosés, branco barricado até, e depois quando vai aumentando também o nível de gordura da carne, a gente já vai subindo o nível dos taninos também, né? Boa, boa. Churrasco, eu posso dizer seguramente, eu falo por mim, mas eu falo por grande parte dos meus amigos, é a principal refeição do Rio Grande do Sul. A gente encontra os amigos para fazer churrasco. O verdade de encontrar os amigos é secundário, o pessoal quer fazer o churrasco, né? A gente brinca que churrasco é um evento. E tu começa cedo, tu começa com calma, tu vai saboreando. E o churrasco tem tudo isso que a gente quer num bom vinho. Essa coisa mais contemplativa. Tu não quer chegar, sentar, comer um churrasco e levantar e ir embora, né? Tu perdeu toda a graça da coisa. E um bom vinho é a mesma coisa. Então o churrasco ele te permite tu colocar o vinho ali para pão de alho, para linguicinha, para o queijo coalho na churrasqueira. Depois tu vai indo para as carnes, o frango, a salada. Então hoje a gente consegue levar para um churrasco. Tu pode levar um Sauvignon Blanc para a salada, tu pode levar um espumante para colocar com um pãozinho de alho. Tu consegue fazer muita coisa num churrasco hoje que não necessariamente te limita ao vinho tinto. Então um churrasco no dia mais quente, tu pode iniciar com outros estilos de vinho, passar pelo rosé e depois, na hora da carne, quando quiser com mais estrutura, tu vai para os tintos. A gente hoje tem um repertório de vinhos tintos no Brasil que é incrível. Então o churrasco, para mim, nenhuma outra bebida harmoniza tanto com o churrasco quanto o vinho. Porque o vinho tem essa capacidade gastronômica, a gente consegue limpar o paladar, a cerveja muitas vezes a gordura fica aquela coisa mais encepada, assim, fica um pouco mais complicado. O vinho não, o vinho tu toma um espumante ali, tu pode encerrar com um espumante demi-sec, que às vezes é muito bom para eventos também, quando a gente vai fazer casamento, vai fazer alguns eventos, o espumante demi-sec, que muitas vezes ele é escanteado pelas pessoas, ele agrada tanto quem gosta de um vinho de mesa, ou de um vinho mais doce, quanto a pessoa que já está tomando vinho fino, mas ele não é um vinho repugnante, ele tem uma acidez boa para segurar aquele açúcar, ele vai ser super coringa, assim. Então a gente tem hoje tem muito recurso e a gente tem cada vez mais bons profissionais atuando em restaurantes, em importadoras, em eventos, para auxiliar as pessoas na hora da escolha, né? E a gente tem uma diversidade de vinho brasileiro tão grande que a gente falou aqui de espumante, falamos de branco,
né? Falamos de rosé, falamos de tinto, mas se a gente quiser terminar com aquela banana, por exemplo, lá na brasa, pode ser com um espumante moscatel, mas pode ser com colheita tardia também. Sim, né? sem dúvida. Que a gente tem licoroso, a gente tem várias opções, né, de vinho brasileiro desse tipo, né? Vinhos mais doces que também ficam realmente muito legais, né? São vinhos muito bons. Eu particularmente gosto bastante também. E hoje tu encontra também no mercado muitos com uma qualidade excelente, né? Tá bem interessante. É um mercado que ainda está crescendo, para as vinícolas brasileiras, mas realmente está bem interessante. Tem muita coisa bem interessante que vai entrar cada vez mais no mercado. Um dos meus maiores prazeres na vida como sommelier é ajudar as pessoas a quebrar o mito de que vinho bom é vinho seco. Porque nós já temos essa cultura aqui, a gente tem isso. Parar para olhar, já se tinha alguns anos atrás algumas vinícolas produzindo vinhos licorosos, vinhos para sobremesa, vinhos com mais dulçor. E hoje a gente para pensar, quando a gente vai estudar outras gastronomias, o nosso doce é o mais doce do mundo, né? Eu sou suspeito que eu sou de Pelotas, cidade do doce, então eu adoro doce, eu adoro vinho, eu adoro sobremesa e vinhos de sobremesa. E eu sempre falo que o nosso doce tende a ser mais doce que o doce europeu, que o doce, né, de outras regiões. O nosso paladar é um paladar muito acostumado ao doce, né? Então, o brasileiro tem todo o perfil da pessoa que tem afinidade com vinhos de sobremesa. A gente só não sabe disso ainda, né, na grande massa, no grande público. Mas quando a gente começa a provar, quando a gente começa a ter acesso a vinhos de sobremesa, como as colheitas tardias, que tem um preço muito bom aqui no Brasil, que entrega uma qualidade muito boa. Tem muitas vinícolas que... É engraçado que quando tu pergunta, quando tu chega e tu pede, quando eu vou fazer visita técnica, eu peço pelo vinho de sobremesa, o pessoal fica até surpreso. Certo? Porque é sempre a última pergunta, assim, as pessoas... Então, tu pega umas joias, tu pega colheita tardia de safras antigas, as pessoas ficam felizes de mostrar, porque é um trabalho que quem produz isso no Brasil sabe a qualidade que tem. Sim. Então, só falta mais pessoas falando sobre isso e mostrando para o consumidor o quanto o vinho de sobremesa combina com as nossas sobremesas, né? É isso aí mesmo. Bom, a gente falou muito do que combina. Agora eu quero saber se vocês acham que tem alguma coisa que não combina com vinho. Alguma comida, né? Algum prato. Ou um prato difícil, ou um difícil, vai. A gente tem alguns ingredientes que são mais difíceis, né? Tem coisas que vão dificultar, mas... Eu sempre brinco, assim, quando a gente vai fazer eventos, o chefe sempre quer decorar o prato pra ficar bonito, né? E às vezes sempre, cara, tu testa a harmonização antes, aí chega na hora de botar na mesa, mas eu coloquei um aspargo aqui pra ficar bonito, eu coloquei alguns ingredientes. Claro, a gente tem hoje, eu acho que mais do que não combinar, são momentos errados de escolha. A gente vê pessoas harmonizando vinhos com alguns pratos que seria não a opção ideal. Eu vou dar um exemplo clássico que acontece muito. Vinhos tintos com queijos. Ok, tem muito queijo que vai bem com vinho tinto, mas tem muito queijo que não vai bem com vinho tinto. Então a gente hoje coloca um queijo cremoso, delicado, com um taná encorpado, barricado, não vai sentir nem o cheiro daquele queijo, né? A gente vê hoje as pessoas indo no restaurante de comida japonesa, um sushi tomando um vinho tinto encorpado. Ah, Bruno, mas eu gosto. Ok, tu gosta, faz parte. Mas se tu provar com um vinho mais adequado para aquele prato, talvez tu sinta mais o gosto do teu prato e consiga valorizar mais o vinho que tu está tomando. Então, eu acho que hoje não é nem a questão do vinho não harmonizar. É as pessoas se acostumarem a entender que o vinho tem um estilo para cada momento. Eu sempre uso a metáfora da roupa, né? A gente não vai para a praia de terno, a gente não vai para uma reunião de trabalho de chinelo de dedo. Então, a ideia é essa, não quer dizer que o terno não funciona, que o terno está errado. É que ele tem a sua ocasião para brilhar melhor. E o vinho funciona da mesma forma quando o assunto é harmonização. Com certeza, senão tu não fazendo essa harmonização, tu acaba perdendo essa união, né? Tu vai acabar crescendo os dois, o alimento e o vinho. Os dois se complementam, então tu fazendo essa harmonização contrária, vamos dizer assim, né? Com o tinto tu mata o peixe. Ou seja, tu acaba não sentindo tua comida. Então, ao invés de tu elevar a régua dos dois, tu acaba matando um dos dois, né? Eu lembro que eu até fiz uma harmonização no menu em Porto Alegre, que era com um vinho da Vivar Vinhos Naturais, lá de Porto Alegre. E era um Merlot. E eu harmonizava ele com vinho tinto, com peixe, era uma sardinha. Mas o modo de preparo era diferente. Tinha um molho com o vinho tinto. Então, não quer dizer que vinho tinto e peixe não combinem. Na Puglia, na Itália, se faz esse tipo de harmonização, porque eles têm mais peixe do que carne vermelha. Mas a questão é que aí tu tá tendo uma harmonização que foi testada por um profissional. É para dar uma experiência, é para dar um menu que vai te levar para um sensorial diferente. Mas via de regra, em casa... E eu vou dizer que além do peixe, que eu costumo ver com mais frequência, assim, eu vejo muito a questão do vinho tranquilo com o chocolate.
né? Que aí tem todo aquele umami, e o umami é o cemitério dos vinhos tintos, né? Quando a gente fala tecnicamente, assim. Então a gente vê muito vinho bom morrendo aí com um chocolate que tem muita intensidade, e daqui a pouco, eu adoro chocolate, eu adoro vinho tinto, mas nem sempre o melhor momento de tomar os dois é juntos, né? Então a gente acaba vendo isso hoje no Brasil, eu percebo, com mais frequência. Mas se a pessoa já está fazendo uma harmonização que é tecnicamente incorreta e tá gostando, quando ela começar a fazer as harmonizações mais corretas, ela vai gostar mais ainda. Com certeza. Então, eu sempre falo que nós, como profissionais, a gente tem que ser além de ser educador no Brasil, a gente tem que incentivar que as pessoas provem. E eu não precisa dizer, o Bruno falou, é regra. Não, prova em casa. Pega um vinho tinto, pega um peixe, pega um vinho branco, serve uma tacinha e prova qual tu achou mais interessante. Eu acho que o legal da gente criar cultura é as pessoas entenderem, provarem e fazer o que elas gostam. Eu sempre comento sobre isso, a questão de aprender sobre o vinho, propriamente dito. Tu pode ler quantos livros tu quiser, mas a única forma de tu entender mesmo é provando vinho. Então a harmonização funciona da mesma forma. E é assim que tu vai entender o que vai começar a harmonizar melhor e, como tu disse, a experiência de cada um, a experiência pessoal vai ficar cada vez melhor, né? A gente, nessa nossa primeira temporada aqui do podcast, a gente está conversando com várias pessoas, vários profissionais, e a gente está entendendo que o vinho brasileiro vem se destacando no Brasil e no mundo, e não é à toa, né, por sua qualidade cada vez mais alta, né, e muito rápido esse aumento de qualidade. O que eu gosto de ressaltar, nós somos os principais beneficiados, né, porque a gente vai beber melhores vinhos, isso agradecemos a todos vocês, né, produtores, mas no campo da enogastronomia, né, especificamente, a gente depende de outros fatores, de outros profissionais também. Né? Eu queria saber como é que vocês estão vendo isso, se nos restaurantes e nas vinícolas também, se isso está sendo falado, está sendo conversado, porque até como o Bruno falou no começo, da figura antiga do sommelier, e muita gente tinha até medo de conversar com ele, tinha vergonha, né, alguma coisa assim. E me parece que hoje as coisas estão mais abertas, e as pessoas estão mais abertas também a receber informação, e também a informação chega de uma forma mais descontraída. Isso imagino que esteja acontecendo nos restaurantes, quero saber a opinião de vocês, mas eu quero saber também se isso acontece nas vinícolas, porque é um momento muito importante também da pessoa ir lá, provar. A gente fez vários episódios aqui com produtores, onde a gente entendeu que quando alguém vai na vinícola, é um momento muito especial para ela, né? Com e aquilo certeza. fica muito marcado. Com certeza. Então, o que vocês falam lá ajuda muito, né, a pessoa pro resto da vida, né? Isso que a gente comentou antes, né? Hoje a gente trabalha muito em cima da experiência. Então, com certeza, a maior parte das vinícolas hoje do país, tu vai ter um atendimento particular, tu vai ter uma pessoa só te atendendo teu grupo de amigos. Então, isso torna a experiência incrível. E aí, claro, hoje sim, a pessoa vem pra vinícola já com muita informação e quer saber mais ainda sobre os teus vinhos especificamente, sobre o teu terroir. Então, com certeza, tem muita gente cada vez mais curiosa e buscando cada vez mais esse conhecimento, vamos dizer assim, né? Tanto para levar para amigos, quanto para usar em casa, quanto propriamente dito nos restaurantes. Hoje, tu comentou sobre os profissionais de restaurante. Com certeza, a gente está tendo uma abertura muito interessante em grandes restaurantes do país todo, buscando vinhos nacionais, buscando vinhos diferentes para conseguir atingir cada vez mais o público brasileiro e mostrar, vamos dizer assim, mostrar o Brasil para o brasileiro. É isso que a gente tá buscando cada vez mais e tá tendo mais abertura, sim. Uma coisa interessante que tu comentou, e eu passei muito por isso atuando como sommelier no salão, que eram pessoas que não conheciam vinho ou não gostavam de vinho, não tinham tanta intimidade com vinho. Aí fizeram uma visita em uma vinícola, gostaram da experiência, daquela atmosfera, se apaixonaram. Chegavam, olha, eu nem gostava muito de vinho, mas eu fui com meu marido numa vinícola, eu queria provar outra coisa diferente. Então, a questão do enoturismo também amadurecendo e estando mais preparado, ele consegue mostrar para o consumidor algo que às vezes ele passando numa viagem, ele passa despercebido. Então, o enoturismo também hoje, ele é muito importante local, né? Mas ele é importante também porque pessoas que não tinham antes acesso a esse tipo de informação ao visitar uma vinícola, e hoje o Brasil tendo vinícolas de norte a sul, também a pessoa não tem que sair lá de São Paulo para visitar uma vinícola aqui no sul, ela consegue visitar no sudeste, ela consegue passar em Minas e ver as vinícolas fazendo o dupla poda. Tudo isso hoje faz com que o nosso mercado tenha mais aceitação. Sobre os restaurantes, eu acredito que antigamente a gente tinha que procurar vinho nacional nas cartas. Era uma coisa que era algum lugar que tinha mais curadoria, que tu tinha um vinho nacional. Hoje, eu
não lembro a última vez que eu fui num restaurante que não tinha um vinho nacional na carta. Então só isso, se a gente for parar pra pensar que 10 anos atrás não era assim. As pessoas hoje elas estão entendendo que o nosso vinho tem valor, porque o empresário está apostando em colocar vinho nacional nas cartas de vinho, porque eles sabem que os vinhos estão sendo bem aceitos. E a questão hoje, a gente tem mais restaurantes com sommeliers, a gente tem garçons mais preparados, as pessoas estão mais abertas a experiências. Então hoje, como eu comentei no começo, não dá para tu chegar num restaurante e tu oferecer um menu degustação falando só em gastronomia. Ou seja, não, eu tenho a melhor carne, o melhor churrasco. Tá, mas e o teu vinho? E a experiência completa? Então, acho que a gastronomia, ela sempre puxou muito, ela ajudou muito o vinho a ser mais difundido, e hoje o vinho ajuda a gastronomia a ter mais valor também, o pessoal valorizar mais, porque não dá para tu vender um menu degustação só pelos pratos. Tu precisa ter vinhos de qualidade. Então, acho que hoje o empresário que atua tanto na parte da gastronomia quanto da enologia, ele já entendeu, virando a moeda, tem muita vinícola que está investindo em ter restaurante. Porque a pessoa quer ter experiência completa, ela quer conhecer a vinícola, provar o vinho, ela quer ter uma refeição harmonizada. Então isso já mostra que são segmentos do mercado que estão se ajudando de forma mútua e fazendo isso muito bem. Muito legal. Agora um tema um pouco polêmico aqui. A gente está falando de vinhos, espumantes, né? Estamos falando deles na sua forma pura. E quando a gente tem, por exemplo, nessas festas regionais, né, principalmente no meio do ano, o vinho quente, por exemplo, que aí o vinho está alterado, né, digamos assim, ele tem até adição de algumas coisas e tal. Vale também? Vale, é um consumo diferente, é como tu disse, tem alguma alteração, acaba sendo um outro produto, né? Já não se torna mais vinho, mas é válido com certeza, porque é tradicional, é cultural nosso, é cultural também na Europa, existem regiões que fazem isso, que esquentam o vinho, colocam especiarias para gerar um outro produto, principalmente para épocas mais de frio, né, é o famoso quentão que a gente chama, e... Com certeza é válido, porque é cultural, é outro produto e acaba agregando sempre na experiência total, né? Eu respondo a tua pergunta com outra pergunta. Existe algum sommelier que hoje trabalha no mercado que nunca provou um quentão? Alguém faz vinho, algum enólogo no Brasil, aqui no Sul pelo menos, nunca tomou um quentão com a família? Então, a gente sempre tem essa imagem, né, de que o produto que não é o vinho fino, ele é inimigo do vinho. Quando na verdade isso não é verdade. Eu sempre digo, eu sempre aplaudo no meu Instagram, alguém postou vinho, eu dou like. O pessoal, mas eu tô tomando um vinho de mesa, eu tô tomando... Não importa, tu tá colaborando para a cultura de vinho no país. Porque a pessoa que tá lá provando o quentão é o futuro bebedor de um vinho bom nacional. É isso aí. Então, a gente tem que entender e ajudar esse consumidor. E uma coisa não exclui a outra, porque é cultural. E não é só do Brasil. Né? Ou até mesmo que ele não seja um bebedor de um grande vinho depois, mas que ele beba o vinho quente ou quentão, né? E tá tudo bem também, exatamente. né? Com certeza. E é uma coisa engraçada, porque a minha mãe, meus pais, eles gostavam muito do que eu tenho muitas memórias, assim, do quentão, não só na festa junina, que é frio aqui no Sul. Né? Então a gente fazia quentão, é uma maneira barata de se aquecer e estar junto com a família, assim. Então, e hoje também a gente está entendendo o vinho na coquetelaria como um todo. Isso também dá mais possibilidade das pessoas que querem tomar um drink. A gente também tem a parte dos vinhos não alcoólicos. Então, vinhos desalcoolizados. Hoje, o mercado do vinho está entendendo que as pessoas não precisam estar restritas somente ao estilo de vinho que a gente tinha como convencional e que elas podem aproveitar, porque hoje a gente tem vinícolas que estão produzindo vinho aqui na Serra e que vão ter um suco de uva para gestante, que vão ter suco de uva para vender para os mercados. Então tu tem, isso faz parte da cadeia também, que essa uva também ela é vinificada com carinho, Com certeza. é produzida com carinho. Então a gente tem uma cadeia hoje vitivinícola no Brasil que se beneficia desse tipo de coisa. Então eu não sou contra o quentão, eu não sou contra... Até a gente tem os vizinhos, os argentinos, que o vermute está muito em alta lá. Então uma coisa não exclui a outra. A gente acaba trazendo pessoas que estão provando vermute na Argentina e estão começando a tomar o vinho depois. E o quentão também, acho que o quentão, os drinks, tudo que utiliza um pouco do vinho, ele vai trazendo as pessoas para essa cultura e vai ajudando o mercado a crescer cada vez mais. Com certeza, hoje tu entra com o vinho em muitas coisas, né? Desde o molho, que antes tu comentou, tu vai desde de sobremesas, vamos dizer assim, o quentão, ou propriamente o mais típico daqui, o sagu. Sim. Então tu trabalha com de muitas maneiras diferentes com o vinho. Seja tendo a matéria-prima vinho, tu consegue fazer muita coisa diferente. Isso que é o mais legal. E é claro, a gente está falando de enogastronomia, e que obviamente isso envolve comida, mas a gente está percebendo que o vinho
ele pode entrar em todos os momentos, né? Uma outra harmonização que a gente pode falar aqui, talvez, seja de um momento samba, por exemplo. O samba é, né, muito brasileiro Com e que certeza. combina com vinho, né? Se você certeza. pensar um bom espumante ali, né, numa roda de samba, Tanto espumante quanto os vinhos brancos, rosés, que daí a gente já entra com as frituras, que geralmente tem no Exato. boteco e tudo mais. Cara, combina perfeitamente. É exato. um vinho com uma acidez mais presente, vai combinar perfeitamente com essas gorduras, né? Esses produtos, essas frituras, vamos dizer assim. Né? Exato. Um bom samba, uma feijoada e um espumante. Nossa, tá. Que combinação. É. Ainda mais nesse calorzinho que tá. Ah, Eu lembro que eu atendi um enólogo da Suíça ano passado lá em Porto Alegre e a gente tava no menu harmonizado para ele com vinho, alguns vinhos nacionais, e ele falou, cara, o espumante de vocês tem tudo a ver com o Brasil. Porque é um espumante leve, fresco, gostoso, isso aqui é celebração, é música, isso aqui é a cara de vocês. Então, a gente ainda tem que descobrir isso como um todo, mas sem dúvida alguma, a gente tem condições de mostrar e o nosso povo vai cada vez mais entender que o espumante, o nosso vinho de forma geral, tem a nossa cara, tem o nosso jeito, tem a nossa cultura e tem tudo para estar na nossa mesa. E de fato, hoje as pessoas são mais felizes com o vinho, elas bebem vinhos melhores e entendem mais o que estão provando. Dando esse exemplo, muitas vezes a gente precisa ouvir das pessoas de fora, né, que a gente tem produtos excelentes. Mas que bom que cada vez tem mais gente de fora falando isso. Então, com certeza, é um caminho sem volta, né? E cada vez mais eu vejo profissionais do vinho, amigos, colegas, que não saem do Brasil sem vinho brasileiro na mala. É isso aí. Essa é uma cultura que eu tenho visto vários sommeliers, vários profissionais, enólogos, que quando viajam para estudar, quando viajam a trabalho, quando vão provar alguma coisa fora, eles levam o vinho nacional para o pessoal provar. E eu nunca vi um estrangeiro quando vem que queira provar vinho de fora. Eles até trazem, mas eles querem provar o vinho nacional. Então a gente tem que entender e provar, mesmo independente de qual área que tu atua no mercado do vinho no Brasil hoje, a gente tem que entender o mercado do vinho, tem que estar provando os vinhos nacionais para poder mostrar isso para o mercado estrangeiro. Isso também é importante, né? As pessoas que estão nos visitando, o turismo hoje no Brasil não é só um turismo, não tem por que não ser um turismo enogastronômico também. Com certeza, a gente tem tudo para isso, né? Falamos aqui de várias sugestões, aqui poderíamos inclusive ficar horas aqui falando de sugestões, combinações, porque é algo... São infinitas. E ia torturar um pouco o pessoal que está assistindo. Exato, porque realmente é infinito, porque quanto tem de pratos e quanto tem de combinações, né? A gente teria uma infinidade aí, isso é muito interessante. Mas a gente tem que ir para o nosso quadro aqui, que é o nosso ping-pong, que a gente faz em todos os nossos episódios, e eu vou mandar uma pergunta para vocês e vocês me respondem rapidamente essa pergunta, não pode pensar muito aí, hein? Vamos nessa. Então, começo com o Paulo, depois o Bruno, tá bem? Vamos lá, então. Um vinho brasileiro. Chardonnay Casa Venturini, reserva safra 2023. Saia justa pra mim. Conheço muitos amigos fazendo vinho aí, mas eu vou falar do último vinho que eu provei e me surpreendeu. Foi o Nevoeiro, um Nebbiolo da Ruiz Gastal, de uma vinícola urbana lá de Porto Alegre. Me surpreendeu bastante, então eu vou citar ele aqui porque acho que vale o pessoal provar. Hein? Olha, boa. Uma palavra para descrever o vinho ideal. Complexidade. Frescor. O que nunca pode faltar ao lado de uma taça. Bons amigos. Gostei dessa. Eu ia dizer água, porque eu se hidrata, né? Também é importante. Mas acho que água e bons amigos é uma combinação boa. Já deu uma combinação Também boa. é importante. Agora vocês podem escolher, tá? Um filme, ou um livro, ou um influenciador, ou outro podcast sobre vinho. Cara, eu gostei muito de um filme que assisti, que é da história da Veuve Clicquot. Eu gostei muito, vou indicar esse aí. Eu vou indicar um amigo e colega de profissão, que foi um dos caras que eu aprendi muito com ele. Então, para quem está estudando vinho, para quem quer aprender mais sobre vinho, eu vou indicar o Edu Araújo, que é um sommelier fantástico aqui no Brasil. Ele tem um quadro que é o Papo Nerd, que ele fala de várias coisas sobre vinho, várias curiosidades, é um excelente comunicador. Eu aprendi muito com ele. Hoje a gente trabalha na mesma empresa, trabalhamos juntos, mas é um cara que eu admiro pelo trabalho que faz e sempre foi muito didático. Então, para quem está aspirando a ser sommelier, está estudando, quer entender mais tecnicamente, o Edu Araújo é um cara para seguir sem sombra de dúvida. Boa. Melhor harmonização para hoje. Depois de tudo que a gente falou, ia bem um pagode, uma friturinha e um espumante, né? Eu tô na Serra Gaúcha, eu vou ficar com um espumante e uma tabuinha de queijos, um fundi. Sempre que venho para Bento, eu sempre tento ficar nos queijos e vinhos e geralmente eu acabo no espumante. Então hoje eu ia para um espumante e uma tabuinha de queijos aqui, sem sombra de dúvida. Boa. Agora uma polêmica.
Gelo no vinho, tá liberado ou é pecado? Eu acho que entra no que a gente falou durante o episódio. Se tu tá buscando uma degustação técnica, é pecado. Agora, dependendo do momento, tá liberado. Se é um momento de descontração, piscina, praia, tá liberado. Aí é o consumo do jeito que tu gosta. Boa. Da minha parte, eu concordo contigo. E a minha resposta sempre é, tá liberado. Eu prefiro a pessoa bebendo vinho como ela faz feliz, e depois ela vai pro lado técnico da coisa. Mas mais importante do que colocar o gelo ou não é estar bebendo vinho, é estar provando vinho, é estar se divertindo e tendo boas experiências. E para quem acha que gelo no vinho é pecado, convido aí para Provence na França e falar isso pros franceses, que a maior referência de vinho rosé no mundo é a Provence, e eles tomam vinho rosé com gelo lá e estão bem felizes com isso. Então, brincadeiras à parte, tecnicamente não é o ideal, mas às vezes o tecnicamente fica em segundo plano. O importante é ser feliz, ter uma boa experiência com o vinho. Boa. Para finalizar o nosso ping-pong, o que merece um brinde com vinho brasileiro? Eu acho que toda a cultura que a gente está desenvolvendo. A gente está desenvolvendo uma cultura do vinho, todo o público que tem buscado isso e todas essas experiências que a gente tem apresentado ao público, então eu acho que isso merece muito um brinde do vinho brasileiro. Essa nova etapa, vamos dizer assim, da cultura do vinho brasileiro. Eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que o que vale brindar, o primeiro exemplo que vem na minha cabeça é a resiliência que a gente tem aqui, também. A resiliência que os produtores de vinho têm, a gente, com todas as intempéries, toda a carga tributária, tudo que são os desafios que nós temos no Brasil para produzir vinho, a gente ainda consegue fazer vinho com essa qualidade. Enchente aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente sofreu com muita coisa e a gente ainda conseguiu fazer uma safra com muita qualidade. Então eu acho que a resiliência do produtor de vinho gaúcho, do brasileiro, a resiliência de quem está atuando no mercado e trazendo vinhos com qualidade cada vez maior para o consumidor, acho que isso merece um brinde sem sombra de dúvida. Maravilha, maravilha. Muito bem. Bom, a gente vai chegando no final do nosso episódio, já lembrando você que está acompanhando a gente aí, que no próximo episódio a gente vai falar sobre turismo enológico. A gente falou de gastronomia, tem tudo a ver com turismo, vai para uma região de produtora de vinho, tem aí uma infinidade de comidas e vinhos para se provar e para se entender ali a região, né? A gente consegue entender bastante até da história da região, né? Juntando a comida com a bebida ali, com o vinho no caso, né? Então, eu acho que vai ser muito, muito interessante se você puder participar com a gente. Você que deve estar acompanhando aí, a gente está no nosso sexto episódio, certamente você vai continuar com a gente aí até o 10º episódio da primeira temporada, porque depois vem mais, viu? Então, quero já agradecer vocês, Paulo, obrigado por estar com a gente aqui, obrigado pelo seu tempo e pelas dicas que você deu pra gente aqui. Eu que agradeço vocês pelo convite, por todo o trabalho que está sendo feito. Eu acho que isso entra junto com o trabalho que as vinícolas estão tentando fazer, né? Que é a gente desmistificar o mundo do vinho e botar o vinho na mesa de todo mundo e todo brasileiro. Isso é o que a gente busca. Muito bom. Bruno, obrigado pela participação, pela presença, pelas dicas aí muito valiosas pra gente aqui. É um prazer imenso estar aqui. A gente fala que comunicadores, produtores de vinho, sommeliers, todos nós estamos pelo mesmo objetivo, que é cada vez mais trazer vinho para a mesa das pessoas e estar aqui com amigos. Você pessoalmente foi um prazer. Então, pessoal, obrigado a quem assistiu, a quem segue tomando vinho nacional, a quem segue divulgando, e parabéns aí a todos pelo trabalho, porque o vinho nacional, a cada ano que passa, ganha mais mercado e ganha mais reconhecimento justo que merece. Com certeza. Obrigado você que acompanhou com a gente aqui. Continue conosco, porque o próximo episódio vem aí. Se você perdeu algum anterior, volta lá e assiste. E se você quiser entrar em contato com o Concevites, já aproveita esse QR Code que está aqui na tela, onde você vai poder falar com eles por e-mail, por WhatsApp não. O WhatsApp não vai ter, mas vai ter Facebook, vai ter Instagram, e enfim, você tem como falar com o pessoal do Concevites. Se quiser, deixa também um comentário, curte aqui o nosso vídeo, porque a gente está aqui para falar com você. Próximo episódio a gente se encontra, obrigado e até a próxima. Beba com moderação.